Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, esse aqui é o Elocast. E voltamos com mais um episódio. Meu nome é Alice. Meu nome é Rodrigo. E hoje iremos entrevistar Maria, que está super por dentro desse mundo dos esportes, que foi atleta e se apresente. Meu nome é Maria Santos, eu sou atleta de basquete. Digamos que eu ainda jogo atualmente. Comecei a jogar com 12 anos de idade e esse ano, né, eu dei mais uma parada para focar em outras coisas e é isso. Basicamente é isso. Fala um pouquinho mais sobre o início da tua carreira, como foi, como é que tu começou a jogar e tal. Então, eu comecei a jogar, eu estudava no colégio público e eu sempre tive um sonho de jogar vôlei. Na minha cabeça eu queria jogar vôlei. E eu sempre falava, né, pra minha avó e pra minha mãe, eu quero fazer vôlei, eu quero fazer vôlei. Isso começou com 8 anos de idade. Na minha escola, meu professor de educação física, ele era professor de um colégio, e nesse colégio tinha um projeto, mas era de basquete. E ele sempre falava, né, que eu era muito alta, e eu sempre gostava de fazer esporte. Eu fazia tudo na educação física, né, gente? Eu não tinha frescura. Aí ele pegou um certo dia, me deu o contato do meu rapaz, Mário, que foi meu treinador por 10 anos. E de Fabi também, eu entrei em contato com eles e vim com a minha avó. Aí comecei nesse projeto, comecei com 12 anos. Aí no ano seguinte, eu já ganhei, no ano seguinte não, 3 meses depois, eu ganhei a proposta para ganhar a bolsa de estudo. Aí no ano seguinte eu comecei a estudar no colégio particular, estudei em 2 colégios particulares e assim seguiu minha carreira. Terminei o colégio e entrei na faculdade, também com bolsa de estudo, tudo através do basquete. E atualmente também tenho bolsa de estudo através do basquete. Aí basicamente foi assim que eu ingressei. E entrando nesse meio, você acha que o esporte pode mudar a vida de uma pessoa? Com certeza. Eu vim assim, uma realidade que muitos brasileiros têm, né? Minha família não tinha condições, até mesmo para comprar material para treinar. Eu vim uns 3, 4 meses treinar de short jeans, para vocês terem noção. Minha família não tinha condições de comprar um short corto para mim. E quando a gente entrou, quando eu recebi minha proposta da bolsa de estudo, foi uma luta, porque o material não tem para R$800. Então, R$800 para minha filha era muita coisa. Então a gente se mobilizou, conseguiu o pagamento, conseguiu tênis, porque nem tênis eu tinha, para vocês terem noção. E através do basquete, minha gente, eu consegui muitas coisas, né? Eu consegui viajar, conhecer outros estados, consegui ter uma formação também, né? Assim, uma formação no colegial bom. Eu estudei no colégio 2001, estudei no colégio Agnes, que são referência aqui na cidade. E eu fui aprender a ler com 11 anos de idade, pra vocês terem noção. Então, para mim, foi um desafio maior, porque eu estava começando a aprender a ler e já ganhei bolsa de estudo no colégio particular. Mas, como eu gostava muito, estava muito determinada a entrar nesse meio, como eu disse, desde pequena eu tinha o sonho de já ser atleta, já queria jogar. Então, para mim, foi um desafio muito gostoso, né? E o que eu posso dizer que o basquete me deu, assim, de maior que eu tenho hoje em dia, realmente foi o meu estudo. Estou terminando a faculdade ainda, né? Falta um ano aí para mim. Mas através do esporte, não só os estudos, como a minha formação como pessoa, como adolescente, como adulto. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma visão muito melhor, né? Muito mais ampliada, mais madura do que certas pessoas da minha idade. Isso através do esporte. E se contar as oportunidades que eu tive, né? De viajar, conhecer culturas novas, comidas novas. Então, nesse quesito, assim, pra mim foi maravilhoso. Eu sempre tive uma vida de atleta desde pequeno, 8, 7 anos, eu sempre praticava muitos esportes. Mas eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre a questão de a pressão em jogo, competição, viagem, aquele sentimento de ansiedade que bate antes dos jogos. Realmente, o esporte em si, eu acho que todos, leva muita pressão da gente jogar bem, da gente sair bem, da gente também querer mostrar, né, pro povo, porque tem, né, a torcida aqui no caso, a gente, óbvio, né, quer se mostrar bem, quer sair numa partida, quer que todo mundo olhe e diga, poxa, essa menina joga muito. E tem muito a ver com a preparação, é por isso que eu acho que um psicólogo ajuda muito nessa questão. Um acompanhamento psicológico voltado realmente para o esporte, talvez ajudasse muitos atletas que é promessa. Porque assim, eu já vi muitos campeões da minha geração não conseguiam evoluir.
Assim, menina que no treino destruía. Não chegava na hora do jogo, não conseguia mostrar o basquete que tinha. Justamente pela pressão psicológica. Tem um treinador. Meu treinador sempre falava pra mim que eu só funcionava no grito. Quando eu estava jogando mal, eu já levei puxão de camisa, puxou pelo braço. Mas quando eu voltava para a quadra, eu voltava e estava 10 vezes melhor. Mas justamente porque você tem que saber escutar, né? Tem que saber que aquilo é para saber. Tem uma colega que não funciona assim. Tem aquela que você dá um grito nele e não vai conseguir nada. Então, eu acho que é uma preparação. Eu posso dizer por mim que se eu tivesse uma preparação psicológica, eu com certeza entraria em partidas importantes muito melhor do que eu entrava. Aí tem a questão do frio da barriga, mas eu acho que essa questão é tudo psicológico mesmo, tem que ser trabalhado. Eu acho que essa questão da mente influencia muito no jogo, principalmente quando você não tem um psicológico muito bom para levar grito e no desempenho, sabe? Quando você joga e tal. Aí, tu acha que nessa questão do desempenho, o corpo também, ele associa muito a questão da mente? Eu acho que sim, porque nosso psicológico, quando a gente está naquela pressão, ele acaba travando. Então, o nosso corpo ele não consegue responder. Às vezes você sabe o que é para fazer, você sabe o que tem que fazer, mas o seu corpo não consegue reagir àquela demanda que está se pedindo na hora. Então, o corpo trava. Então, eu acho que ele com certeza atrapalha. Eu acho que essa questão psicológica no jogo, ele vai muito de experiência também. Quando você joga outras competições, consequentemente a sua experiência aumenta. E aquela ansiedade que você tinha antes, ela pode passar, ela pode até melhorar. Mas, por exemplo, em jogos importantes, eu acho que essa ansiedade ainda volta. E eu queria saber de tu, qual foi assim, o jogo mais importante que você já jogou, competição, algo assim do tipo, que você teve que se mostrar mesmo para ver se conseguir uma oportunidade. Rapaz, na falar a verdade, eu tive tantos. Muitos mesmo, mas assim, o que mais marcou pra mim na minha vida até hoje, eu lembro desse jogo com tanto carinho. A gente estava participando de uma competição chamada CBDE, que acontece a cada 2 anos e aí porque a jogo é da escola, geralmente até 17 anos. Mas essa competição em si, não acontece a cada 2 anos, é até 18 anos. Então, às vezes, tem-se algum aluno que está no terceiro ano e tem 18 anos. E acaba podendo participar dessa competição. E a gente conseguiu a vaga nacional. A gente estava disputando a vaga para a semifinal. Quem ganhasse ia para a final. E foi contra a Foz do Iguaçu. Minha gente, esse jogo foi incrível. E assim, eu lembro muito bem dele, porque eu consegui marcar 3 bolas de 3 seguidas. A gente estava numa diferença de 18 pontos. Uma coisa assim, deve 16 pontos. Eu marquei 3 bolas de 3 seguidas e depois fiz uma bandeja de gancho. Aí eu sei que essa vantagem diminuiu para 4 pontos. Aí foi aquela pressão, uma loucura. O treinador botou pressão na gente, no caso do adversário, né? Fez uma pressão meia quadra, começou a marcar a gente lá em cima. E a gente também, não só eu, mas as meninas também, mas assim, as minhas bolas fizeram diferença para diminuir o placar. E eu lembro que esse treinador no final, ele chegou para mim e falou: eu acho que a gente vai perder esse jogo para você. Aí foi nesse ano que eu fui convocada para a seleção brasileira. E foi por conta desse jogo. Porque o olheiro era o treinador que eu joguei contra. E minha mãe foi. Ela ia arrepiar, é verdade. Infelizmente a gente perdeu. Já foi um jogo muito bom. Esse foi o que mais marcou, né? Sim. E você acha que a questão da pressão psicológica e tal, que tem dentro de quadra, não só a pressão, mas tudo que você passa, em qualquer esporte, dá mais responsabilidade para você, tipo, fora de quadra e tal? Com certeza, justamente, né? Esse assunto da mente, da pressão. No esporte a gente trabalha com pressão, tanto no treino, que a gente tem que ter mais pegado, o treinador fica no pé, fica gritando, fica falando. E também tem o jogo, que a gente além de lidar com a pressão do jogo, tem a pressão da gente de jogar bem e também a pressão do treinador, que ele vai ter que a gente dê o nosso melhor. Então,
fora do quadro, qualquer outra coisa que a gente for fazer, que a gente for desempenhar, vai ser muito mais fácil. Porque uma pressão que a gente vai estar dentro do quadro, fora do quadro, ninguém vai estar o tempo todo, tá, gente? Bora, faz melhor, faz aquilo. Então, talvez, eu creio que 90% dos casos das pessoas que praticam esporte têm uma mente mais madura do que as pessoas que não praticam. Eu acho que as pessoas que praticam esporte, eu acho que eles têm uma. Como é que eu posso dizer? Eles têm uma responsabilidade maior em relação a treino. Tipo, no meu caso, eu vejo muitos meninos, né, que jogam voleibol que não têm a disciplina que eu tenho, né, quanto o basquete. E eu acho que a experiência em relação a esse tipo de disciplina muda bastante em diferente do esporte. Eu quero que tu fale um pouco também sobre o que aconteceu, né, na tua vida para tu falou sobre 2 paradas no futebol de basquete. Basicamente sim. E eu quero que tu fale cada uma para a gente ter uma ideia mais sobre isso. Então, eu comecei a jogar, né, com 12, então eu fui dos 12 até os 22. Nesses, com 22, deu uma parada mais ou menos de um ano, porque no time atualmente que eu estava não tinha time. A gente não tinha meninas adultas para poder jogar, para poder competir. Em relação a clube, teve um tempo em Recife que não tinha time feminino para jogar clube. E na faculdade, tem um time, né, da faculdade, mas o nosso acabou tendo desfalque porque as meninas estouraram a idade, teve outras responsabilidades como trabalho, passar em concurso, que uma hora a vida cobra, né? No Brasil, acho que não dá para ver muito do esporte, é muito difícil. Então, teve essa parada, a gente ia treinar uma vez na semana, 2 vezes, mas não era algo constante como a gente está acostumado, porque a gente treinava de segunda a sábado, basicamente. Aí teve essa parada. Aí depois eu voltei, eu fui para outro time, que atualmente eu estou jogando, que é o esporte. E a minha parada de hoje, que eu digo, é porque eu estou com programas como faculdade, trabalho, então deu aquela certa parada. Mas, né, tudo tem um jeitinho. Eu estou tendo treino à noite. Então, alguns dias que minhas aulas, alguns dias que minhas aulas são mais tarde, eu consigo treinar. No momento a gente ainda está sem guarda. Hoje, o meu foco é o JUS, que é o Jogos Universitários. Então, os Jogos Universitários estão começando no fim do ano, lá para outubro, novembro, dezembro. Então, a gente tem esse tempinho para se preparar. Então, no início do ano, geralmente é mais folgado. Tem uma folga. Mas aí eu acho que no segundo semestre a gente já começa a treinar e vai ser aquela loucura mesmo de trabalho, faculdade e treino. E assim a vida segue, né? Porque infelizmente no basquete, no esporte, hoje em dia principalmente no Nordeste, é muito difícil viver no esporte. Então acaba que a gente tem que procurar nosso futuro, né? Porque a gente vai ficar parado no tempo. E tu acha que essa questão de valorização e tal, de não conseguir viver no esporte, tem tipo, a ver com meio que o Brasil ter a cultura de ser o país do futebol e tal? Então, eu sinto que hoje em dia, atualmente, na minha visão, eu acho que até pararam um pouco de focar no futebol, porque a gente estava vendo meninas do vôlei. Hoje em dia tem muita gente assistindo mesmo do vôlei, coisa que não tinha antes. Assim, pra mim, o vôlei é o segundo esporte mais visado. E praticado também, né? Pronto. Mas eu também sinto a desvalorização no vôlei. Hoje em dia, um menino que vai jogar futebol na base de um time e ganha um menino com 16 anos, vai ganhar uns 2 mil, uns 3 mil, um menino menor de idade. E se tem menino que vai jogar vôlei em outra cidade, outro estado, para ganhar 600, não é nem uma ajuda de custo, é uma bolsa para poder sobreviver, não é nem para comprar material. Porque um tênis hoje em dia, ok, vai ser menos de 600. É impossível. Então, assim, eu vejo que essa cultura do futebol está sendo um pouquinho quebrada. Tanto que hoje em dia nosso futebol está ruim, porque nunca mais ganhou uma Copa. Eu não lembro qual foi o último título que a gente ganhou. Então, eu acho que está sendo quebrado um pouquinho através de meninas da ginástica também.
E tem muito mais crianças praticando, procurando ginástica. Eu acho que está sendo um pouquinho quebrada essa questão. Mas a questão em si, no geral, o todo, de valorização, eu não acho que tem muito a ver com futebol. Assim, na minha opinião. Eu acho que é falta de investimento mesmo. É falta de olhar para os outros times, olhar para quem tem necessidade, sabe? E querer investir. Eu acho que às vezes é porque não sei como funciona muito esse mundo do investimento, né? Mas eu acho muito falta de conhecimento também. A gente está tão focado às vezes no futebol, que a pessoa acaba investindo sem nem saber o nível do time, que é o time que é o pessoal que joga, que tem por trás. Então eu acho que é mais a questão do conhecimento mesmo. Mas, assim, eu acho que essa valorização do esporte no Brasil, acho que ela vem crescendo. Né? A gente está vendo, acho que, construções de centros, né, para o esporte. E eu acho que teve um país que ele fez um investimento no esporte que está tendo um rendimento hoje em dia, que é o... Mas enfim, eles fizeram esse investimento e estão colhendo frutos de hoje em dia desse investimento. Eu quero que tu fale como a gente pode aumentar esse estímulo de esportes no Brasil, independente de futebol, vôlei, basquete, que eu acho que são os mais praticados, mas tem outros esportes também que poderiam ser incentivados, que tem potencial para esse esporte. Eu quero que tu fale sobre isso. Rapaz, uma pergunta bem interessante. Um assunto muito interessante. Eu acho que hoje em dia, se a gente for dar uma volta em Recife, quantas quadras a gente vê de outros esportes? Só de futebol. Hoje em dia, que o basquete 3x3 está crescendo mais um pouquinho, então os parques que inauguraram recentemente, como o do Safanela, o do Patramirim, eles têm quadra de basquete 3x3. Mas assim, tem outros esportes que realmente não tinham falado. Hoje em dia, os comerciais do esporte a gente vê na televisão. Quanto sempre o prefeito, o governador atual faz, tipo, centro esportivo, que vai abranger todos os esportes. Não tem. E se tem, eu desconheço. Eu lembro que o último que eu vi, o último que eu falo que faz 6 anos atrás, foi no Cabo Santa Agostinho. Fizeram umas 3 quadras. Linda. E tipo, fizeram aquelas coisas aí, inclusive fui até jogar lá. Tinha um time que era Mamba Rosa, não sei se tu já ouviu falar. Quando eu tinha 10 anos, 12, 10, 11 anos, nessa ideia assim, eu participei de um camp organizado por Maia e eu jogava nesse projeto que tinha foco mais no feminino, só que eles estavam começando o masculino também, que eu morava lá no carro. Aí eu acho que com esse projeto eu consegui me expor para o basquete fora. Porque quando eu participei desse camp, eu fui chamado para jogar na ADB, na Trianinha, e passei a maior parte da minha vida jogando lá. E eu acho que quando a gente tem um incentivo ao esporte, seja ele no espaço público, ou seja ele no clube, eu acho que isso ajuda bastante. Então, acho que justamente falta mais projetos. Não, como você falou, não só no futebol, no basquete, no vôlei, mas outros esportes em si. A gente tem muitos esportes, falta incentivo. E hoje em dia eu sinto que está sendo mais procurada a prática de esporte. Hoje tem muita mãe querendo colocar os meninos em escolinhas, mas eu acho que falta realmente incentivo para a comunidade, para mostrar para os meninos que tem oportunidade. Hoje tem muita gente com muito dinheiro, né? Então tem escolinhas que não são tão acessíveis financeiramente. É mais complicado para alguém conseguir praticar esporte. Sim, eu acho que um incentivo que ainda não está 100%, vamos dizer que não está sendo executado de maneira que o povo consiga ver, sabe? Que é o Bolsa Atleta, que alguns atletas recebem, sendo que ele não
está sendo executado tão bem como deveria ser, porque nem todo mundo consegue receber. E, tipo assim, ele foi criado focado em pessoas que não têm condições de material, até para pagar uma escolinha. Então, em relação assim, ao Bolsa Atleta, eu tenho uma atleta há 10 anos, há 10 não, há 12, para falar a verdade. O Bolsa Atleta na minha categoria é só para competição nacional. Não visa a minha realidade financeira. Se eu for rica e ganhar uma competição nacional, eu vou ganhar o Bolsa Atleta. Se eu for pobre e conseguir ganhar uma competição nacional, eu vou receber o Bolsa Atleta. Eu preciso ganhar, só preciso estar no pódio. Eu vi que tem classificações. Tem um Bolsa Atleta que ele é do estado, mas são tantas etapas, tantas coisas para ganhar, que às vezes, pela dificuldade de você conseguir acessar, você acaba deixando para lá. Eu mesmo nunca tentei, já ouvi falar. Tem algumas competições que não precisa ser nacional, mas aí você pode botar, se você for do estado, você pode também fazer essa solicitação. Mas eu, particularmente, eu não sei nunca tentei. Nem sei como é que funciona. Tem um dos campeonatos nacionais que eu acho que é o mais utilizado para esse tipo de Bolsa Atleta, eu acho que é o GEBs, né? Os Jogos da Juventude. E se você for... Da chave ouro. Da chave ouro, tem que ser pódio da chave ouro para poder... Eu sei que o terceiro lugar ele ganha menos do que o primeiro e o segundo, mas se o time, por exemplo, você foi vice-campeão, se o time que ganhou ano passado, ele ganhar novamente, o pessoal que ganhou, ele não ganha o auxílio de novo, e quem ganhou, o vice, quem ficou com o vice, fica com o dinheiro. Eu não sei, assim, eu vou falar da minha realidade no basquete, nunca ouvi isso não, tanto que as meninas, que agora eu estou falando na minha sala, as meninas elas ficaram em terceiro lugar, mas eu tenho umas amigas que elas ganharam no 3x3, foi São Paulo, ganharam. No ano seguinte, ganharam de novo, minha gente. Bolsa Atleta, não escutei. Continua. E eu também, pronto, as meninas na sala ficaram em terceiro lugar 2 anos seguidos. E elas ganharam o Bolsa Atleta 2 anos seguidos. Então, mas aí eu acho que o campeão ele continua, só que o segundo lugar ele ganha o valor do que o campeão ganhou. E o campeão continua a receber. Eu já ouvi isso já. Nem sei, não posso afirmar porque eu não tenho esse conhecimento. Agora, o que eu fiquei sabendo é que eles estão querendo que o valor do Bolsa Atleta seja um valor só. Não tem essa de primeiro lugar ganha 1.000, segundo lugar ganha 800 e terceiro lugar ganha 600. Hoje em dia eles estão tentando ver um valor fixo para quem ficar no pódio. Aí eu achei até interessante, se for um valor justo também, né? Aí até atualmente não sei como é. Uns meninos do Salesiano foram vice-campeões acho que foi uma das melhores, só não foi melhor do que aqui o Salesiano foi campeão do GEBs 2018, eu acho, 2019, que eles foram campeões do brasileiro. E ano passado, os meninos do Salesiano, né, que jogaram os GEBs. Eu assisti. Eu acho que foi o Pedro Lucas, eu acho que foi 2019 tem 17 anos, foi lá em Santa Catarina. E Pedro Lucas matou uma bola, faltando acho que uns 3 segundos. Meu amigo. Foi energia do caramba. Aí eles foram campeões e eles são muito juntos que eu, né? A gente jogava junto. E eles estavam falando que alguns não conseguiam receber o benefício. Hoje em dia, até no universitário é assim. Né? Não é todo mundo que ganha. Certas meninas que ganham, aí o que é que faz? Divide o valor com todo mundo e o valor que falta, ela emana para a pessoa. Que eu acho que isso é erradíssimo, minha gente. Então a pessoa não, a pessoa tem que ganhar. Se o regulamento fala 12 atletas, pode levar até 12 atletas. Então as 12 tem que ganhar. O treinador também precisa ganhar. Hoje em dia tem o auxílio técnico. Que foi recentemente, não tinha, foi isso, de pouco. E o auxílio técnico, você não precisa ter um campeonato brasileiro.
o auxílio técnico ele é do governo também. Então, se quer ver já me sentido também para treinadores que querem fazer projeto e não tem condições. Agora eu acho errado esse negócio de X milhões, por exemplo, só para ganhar 8. Eu acho errado. Geralmente o treinador coloca o time titular para ganhar e Eles escolhem lá dentro, mas assim, pelo menos até agora todos os treinadores fazem o quê? Pega o valor total, divide com a quantidade de meninas e as que recebem mandam a diferença para as que não ganharam. Até então, assim, felizmente não é um ajeitadinho. saindo desse assunto. Tu já teve alguma lesão? Graças a Deus, eu nunca tive lesão grave. Graças a Deus, falei cirurgia, ficar muito tempo parada. Não, só tive algumas torções e é comum, tornozelo. Já fiquei com a coluna travada, mas eu já tenho um certo problema de coluna. Com 14 anos eu fui diagnosticada com poder ciático. Diagnosticada, podemos dizer assim, poder ciático. Eu fui jogar o Profissional Combobo no Rio Grande do Sul. Joguei um dia. Foram 2 jogos, os 2 jogos, um de manhã e um à noite, os 2 com prorrogação. No final do último jogo, eu não conseguia nem me agachar. Eu fiquei no final da competição todo dia, assim, no próximo jogo do dia. Fiquei os outros 5 todos e sem nem conseguir andar direito, minha amiga. Foi horrível pra mim. E desde então eu tenho. Mas aí a vida que segue, né? Mas graças a Deus, eu quero uma lesão pra mim. Aconteceu comigo, coisa parecida. Numa competição que eu joguei em São Paulo, a Liberty Cup, que eu acho que foi uma das melhores participações da gente em nível nacional. A gente ficou em terceiro lugar nessa competição. E no jogo contra o São Bernardo. Isso. Aí uma bola ela foi pingada e eu fui tentar pegar a bola, o menino deu um peixinho para tentar pegar a bola primeiro e eu caí por cima dele. Nessa que eu caí, eu estava no ar, ele me jogou para cima, aí eu caí com as costas no chão. Isso foi na fase de grupos ainda, que a gente pegou a chave do São Bernardo, do Mackenzie e Esse que não foi, né? não, basquete. Foi basquete? Basquete. Eu não sei nada, esses 2 esportes, eu não conseguia fazer um. Aí eu machuquei e fiquei até o final da competição sem jogar. Achei que foi. É muito difícil pra gente ter E fica muito tempo e isso afeta muito no psicológico também. Eu acho que todo mundo joga, né? A gente não pode jogar, chega na tristeza no coração. Verdade. E você acha que a relação do sedentarismo e você acha que os jovens de hoje em dia estão muito atrelados à cultura do sedentarismo por causa das redes sociais e essas coisas? As redes sociais podem interferir, claro, né? Porque hoje em dia já nasce com a cara na tela. E a questão da família também intervir, né? Querer colocar o meu menino para fazer esporte, tá? Mas assim, eu de verdade, hoje em dia eu vejo que eu gostava por fora, eu gostava de fazer também, aconteceu. Mas eu vejo muitos pais, meninos praticando esporte agora, na minha época. Assim, de querer entrar na escolinha, de querer participar de alguma coisa, de estar em um grupo, de os pais também querer colocar os meninos em escolinha, porque na verdade não tem condição. Tem um menino que faz tanta rua, né? Mas praticar esporte mesmo, eu acho que hoje em dia tá mais. Como eu falei, deve ser coisa, mas eu acho que o sedentarismo deve estar meio doido, não é possível. Eu vejo mais meninos praticando esporte hoje em dia. Assim, eu não sei. Não sei exatamente, né, a população que é sedentária e tal, mas eu acho que antigamente quem praticava esporte estava na rua brincando, já sem bola, sabe? E hoje em dia a pessoa não vai brincar na rua por conta da violência que dá. Aí a pessoa, quando não faz nada, a pessoa fica no celular. Hoje em dia tem mais acessibilidade, né? É mais fácil as crianças e os adolescentes ter celular e acesso à internet muito fácil em qualquer lugar. Então não tem como estar Recife, não, você chega numa pracinha já não é igual. Porque não vai ter celular. O meu primeiro celular, gente, foi que era de botão, ele era metade digital. E
de verdade não. E na minha idade, poxa, eu olhava mais, né? Essa hora digital metade pelo menos, né? Mas não vai dar nada, um joguinho na cobrinha, um joguinho que era um bonequinho que era do céu, agora é uma graça. Hoje em dia, o menino de 8 anos já tem celular. Eu acho Então, como esse menino vai crescer? Também conta muito no sentido dos pais, porque tem pai que não aprova muito, né? Principalmente quando uma coisa que acontece bastante é pai e mulher para fazer futebol ou esportes radicais. Tem muita questão também do preconceito. Quando eu comecei a fazer, muita gente falava que eu ia virar sapatão. Porque o basquete, porque o basquete só vestido de sapatão, e não sei o quê. Mesma coisa que não quer fazer futebol. Então eu acho que tem muito preconceito, assim pelo menos aqui, com esses dois esportes. Quem pratica, né, muito. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que se fala que faz bem. Olha, eu vejo tanta gente, você nem pode falar isso aqui, né? Eu vejo tanta gente que nem pratica esporte é por causa do esporte a pessoa vai pegar. Então tem muito preconceito nisso, minha gente. Ora, quando a pessoa vai fazer paciente isso, de esporte, de mãe, de pai, não, minha gente, já nasce a pessoa. Então eu acho isso muito arcaico, digamos assim. Quando a gente vai fazer um esporte, a pessoa, não, porque esse esporte não é carne. Então eu acho que isso não tem nada a ver. é preconceito, eles chamam assim. Com certeza. Em relação à questão de sedentarismo, né, que a gente tem nesse papo, eu acho que hoje em dia deu uma aumentada no público que pratica esportes, até porque eu acho que as redes sociais até ajudam nisso, que tipo, você vê aquela pessoa, você vê aquele influenciador, tá na academia e tal, independente do esporte, é uma atividade física, né? Você vê aquele influenciador, você vê aquela pessoa que grava o dia a dia dela, assim, do atleta, eu acho que dá vontade de jogar também. Eu acho que a rede social, ela abre bastante assim. Da mesma forma que a pessoa pode se influenciar, ficar orgulhoso, mas a pessoa pode dar influenciadores, né? Incentivar a pessoa a praticar esporte, a fazer academia, alguma coisa assim. Mas é muito real, né, gente? Tem tantas pessoas, do nada começam a correr, e do nada começam a academia. Todo mundo hoje em dia quer ser musa do verão, musa fitness, todo mundo. Então, tem até o menino de 14 anos hoje em dia, eu vejo menino de 14 anos correndo. E isso vai massa, porque como você falou, não é um esporte, mas é uma atividade física, já vai ajudar. A movimentação do corpo, né? Hoje em dia todo menino quer ser bombadão, fortão, e independente pra você, por estética, vai, não tem problema. E quando ele tá fazendo uma atividade, tanto menino quanto menino. Em relação à discriminação e tal, como é que a gente pode fazer para quebrar esse estereótipo em relação à sexualidade, à prática, enfim, independente do esporte? Rapaz, eu acho que não tem muito o que ser feito, sabe? Porque a palavra está muito na mente de quem já é maldoso. Porque, como eu falei, quando é pra ser, você já nasce, já está dentro de você. E não é que você vai fazer um esporte que você vai ficar desse jeito. Óbvio que tudo tem influência, né, gente? Principalmente com gente mais nova. Mas tudo é fase. Você vai ser influenciado o tempo inteiro. Também tem a questão dos pais, né? Acolher, dar junto e acompanhar. Mas eu acho que não tem muito, como eu posso dizer, a gente fazer algum tipo de propaganda para dizer que aquele esporte ali, sem entrar, eu não vou ser da pessoa. Sabe? Não tem como. É mais mesmo as pessoas pararem de preconceito, parar com muito maldosa. Eu acho que antes tinha muito mais isso, hoje em dia já quebrou um pouco essa barreira, mas eu acho que no esporte também tem bastante isso, é o skate, e não em questão de gênero, em questão de que é de maloqueiro, essas coisas assim. Isso é verdade. Porque, minha gente, há muito tempo atrás, a gente sabe do povo ia mesmo para a pista de skate, né? Para fazer coisa errada, para fumar e dar uma voltinha. Mas hoje em dia, o skate não é só um lazer. Hoje em dia é um esporte. Então, tem muito mais pessoas querendo praticar para poder competir. Então, com o tempo, a galera também vai tirar essa mentalidade, esse preconceito. É porque tudo é questão de tempo, né? Sim, e demorou, porque
o skate, pelo menos, skate e surf, na verdade. Verdade. O primeiro ano deles nas Olimpíadas foi em 2024, porque é a luta que teve no Paris. Então, eu acho que é uma questão de quanto mais aquilo virar um esporte, porque no skate não era há pouco tempo atrás, assim, o skate não era um esporte olímpico. Então, a partir do momento que começa a ser olímpico, os atletas que já praticavam começam a visar e querer chegar nesse patamar. Consequentemente, quem já praticava dizer, opa, então tem chance de pessoal de tempo, eu começo a realmente levar aquilo a sério. Que antes não era só diversão, só para ir tirar uma onda da skate, tem antes que não dava skate era descolado, né? Eu falo antes como se eu fosse muito velha. Mas há muito tempo atrás, quando era mais nova, skate era para quem era descolado. Hoje em dia é um esporte. Então esse conceito com o tempo vai assim quebrado também. O papo tá muito bom, mas já tá na hora de encerrar nosso podcast e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, História Afirmativa. Sim. E para encerrar, a gente gostaria que você dissesse uma frase de incentivo para os jovens que estão nesse mesmo caminho do esporte, enfrentando essas batalhas. Rapaz, não tem uma frase muito certa assim para dizer, mas por experiência, eu uma pessoa que viveu quase um profissional, né? E comecei muito nova. Para você que tem vontade de ser atleta, para você que quer conseguir competições maiores, eu acho que o desempenho e a disciplina, né, tem que estar muito atrelada. E todo mundo envolve sono, alimentação, o que você está disposto, né, a dar para aquilo. Se é aquilo realmente que você quer, então você vai ter que fazer certas escolhas para você conseguir chegar no seu objetivo.